Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, caros colegas deputados, a um ano da sua efetivação, o processo de saída do Reino Unido na União Europeia não teve ainda progressos suficientes em áreas vitais para a negociação. Consideramos que é fundamental preservar o futuro da União Europeia e defender as nossas políticas comuns, ou seja, dar continuidade ao que somos como europeus. Sabemos, por isso, a dificuldade do processo negocial, mas estamos num momento em que é essencial passar das simples declarações de intenções para a concretização de compromissos quanto ao futuro do relacionamento entre o Reino Unido e a União. A atual indefinição apenas contribui para criar um sentimento de incerteza que em nada ajuda este processo. Um sentimento de incerteza também é vivido no plano bilateral, visto que o Reino Unido, para além dos laços históricos que tem com o nosso país, é um dos principais parceiros económicos de Portugal e tem uma relação que é aprofundada pelo facto de viverem cerca de 400 mil portugueses no Reino Unido e cerca de 40 mil britânicos em Portugal. É por isso que para nós é evidente ser necessário ter um conhecimento o mais concreto possível das consequências diretas do Brexit na relação bilateral entre os nossos dois países. No plano económico, o PSC já teve a oportunidade de apresentar nesta Casa um projeto de resolução no qual recomendou ao Governo a realização de um estudo sobre as implicações da saída do Reino Unido da União Europeia para a nossa economia e para as nossas empresas, que terão que se adaptar a uma nova realidade, com novas oportunidades, é certo, mas também com novos e grandes obstáculos. Era bom saber se o Governo já procedeu ou vai proceder à realização deste estudo. Por outro lado, para o PSD, a proteção dos direitos dos nossos cidadãos a residir no Reino Unido é uma clara prioridade. E apesar de alguns avanços na negociação, que o Sr. Primeiro-Ministro já fez aqui referência, são ainda muitas as dúvidas no que se refere ao futuro da nossa comunidade, seja aquela que já residia no momento do Brexit, ou seja, no dia do referendo, seja aquela que chega no período transitório ou ainda aquela, e não menos importante, que irá chegar no futuro. Considerando que no Reino Unido vivem cerca de 3 milhões de cidadãos da União, percebe-se pela dimensão da nossa comunidade que Portugal poderá vir a ser um dos países mais afetados pelas decisões que forem tomadas sobre a livre circulação de pessoas. A situação que os nossos nacionais vivem no Reino Unido é uma situação, a vários títulos, excepcional. O PSD já o afirmou várias vezes e nesta Casa, e volta a reafirmá-lo aqui, que é realmente uma situação excepcional. Assim, e considerando a complexidade da situação atual, entendemos que é chegado o tempo que os serviços externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros possam reforçar o seu apoio e dar uma resposta adequada a esta nova realidade, indo finalmente ao encontro das necessidades, tanto no plano administrativo como no plano social, à nossa comunidade residente no Reino Unido. Essa é também, Sr. Primeiro-Ministro, a expectativa da nossa comunidade. Senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, a negociação do Brexit não pode, como é evidente, comprometer o objetivo de preservar a longo termo a União Europeia. Como disse antes, é tempo de acabar com as incertezas e de tornar claro qual será o caminho a seguir em relação ao Brexit. Um caminho que defenda os cidadãos e um caminho que garanta as liberdades que moldam o projeto europeu.